Sim. Para quem não me conhece, que temos mais vários novos inscritos hoje nesse webinar. Meu nome é Karen Barbosa, eu sou investigadora do CITAR, do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, da Universidade Católica Portuguesa. A rede temática sobre qualidade do ar, interior e museus, bibliotecas e arquivos, ela foi criada no âmbito do meu doutoramento, que tem foco nos poluentes em museus, bibliotecas e arquivos, instituições que possuem acervos. E a professora Eduarda, que hoje presente, ela é diretora do CITAR, e ela é quem nos dá um grande apoio nessa rede temática. Hoje eu gostaria de agradecer a presença da Jandira, do Renato aqui presente, que vão compartilhar conosco um estudo de caso. Agradeço, sei que estão sempre muito ocupados, que é sempre muito difícil encontrar um tempo disponível para fazer uma apresentação, para compartilhar um pouco do conhecimento. E eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Jandira e do Renato. Nós iniciaremos as apresentações primeiro com a Jandira, em sequência o Renato vai falar também, são todos falando sobre o mesmo estudo de caso, e após as apresentações a gente conversa um pouco, discute um pouco o tema. Tá bom assim? Bom, a Jandira Fleischer, ela tem especialização e mestrado em preservação de acervos de ciência e tecnologia pelo MASP, e graduação em conservação e restauração de bens culturais móveis pela Unesa. É servidora da Fundação Biblioteca Nacional desde 2010 e atualmente exerce a função de chefe do Laboratório de Restauração, pertencente à Coordenadoria de Preservação. Ela tem experiência na área de conservação e restauro de papéis, tendo já atuado em projetos de conservação e desinfestação de acervo bibliográfico na Biblioteca Barbosa Rodrigues, do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Ela integra o grupo de estudos e pesquisas sobre patrimônio bibliográfico e documental, onde desenvolve pesquisas sobre marcas de proveniência bibliográfica em coleções especiais da Fundação Biblioteca Nacional. O professor Renato, ele possui graduação em Física, com mestrado e doutorado em Física Nuclear Aplicada. Atualmente é bolsista jovem cientista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Desde a graduação, vem atuando na análise de artefatos do patrimônio histórico-cultural, empregando diferentes técnicas físico-químicas de análise, tendo produzido dezenas de trabalhos nesse campo de pesquisa, muitos apresentados em conferências e periódicos científicos nacionais e internacionais. Realizou estágio pós-doutoral no grupo italiano Molab, que atua realizando análises in situ, por diferentes técnicas físico-químicas, em acervos de museus europeus, tendo nesta ocasião trabalhado na análise científica de obras de arte conhecidas mundialmente, como o Grito, do Eduardo Munch. Atualmente coordena o Laboratório Móvel Aplicado ao Patrimônio Cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro e trabalha em projetos em parceria com os museus ligados ao IBRAM e Polícias Federal e Civil do Rio de Janeiro. Bom, eu deixo então, passo a palavra para a Jandira e para o professor Renato. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Agradeço a Karen pelo convite, nós podermos falar hoje, essa tarde, para todos vocês, sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo na Biblioteca Nacional. Vou passar aqui a apresentação.
Bom, como a Karen falou, a nossa apresentação hoje tem aqui o estudo de caso, né, que nós estamos desenvolvendo na Biblioteca Nacional, o estudo da qualidade de ar nas áreas de guarda de acervo, e é um trabalho que nós já estamos desenvolvendo há algum tempo, e eu vou contar um pouco de como está sendo e um pouco do histórico também desse estudo. Bom, para iniciar, eu aponto aqui os objetivos da nossa pesquisa. Estudar a qualidade do ar em áreas de guarda de acervo, a fim de identificar os poluentes mais comuns presentes na instituição, conhecer os poluentes presentes nas áreas determinadas na pesquisa e seus efeitos sobre o acervo, determinar as intervenções que podem ser feitas com o intuito de reduzir ou eliminar os poluentes identificados, planejar como podemos reduzir os riscos causados pelos poluentes em relação aos danos ao acervo. Bom, essa pesquisa nós começamos a ter a intenção de fazê-la quando nós começamos a ter contato com artigos, estudos de outras instituições, nós começamos a ver esse assunto ser abordado, né, por outras pessoas da nossa área, e nós tivemos um contato com um professor, o professor Ricardo Godoy, da Universidade do Paraná, que fez uma proposta ao nosso coordenador de preservação, Jaime Spinelli, que se poderia desenvolver essa pesquisa na Biblioteca Nacional. E nós ficamos muito satisfeitos, né, e aceitamos a parceria no trabalho, fizemos um acordo, né, de cooperação técnica na época com este professor, e iniciamos, então, o nosso trabalho com esses objetivos aqui que eu apresentei a vocês. Como nós sabemos, né, os acervos e tudo mais que compõe uma instituição cultural, né, que guarda, que é detentora de obras e itens, nós temos uma diversidade muito grande, né? Então, no nosso caso aqui, como biblioteca, né? Sim. A sua apresentação ela não está passando. Eu acho que você tem que botar no modo apresentação. Não está passando? Não está a passar, não está a passar o slide. Eu acho que você tem que maximizar. Não, mas para mim está aparecendo. Não aparece para vocês? Não, o slide não está trocando. Sim, conseguimos ver o slide no ecrã, mas não conseguimos ver. Mas aqui está a dar uma mensagem que falhou. Se calhar era melhor voltar a carregar a apresentação e pôr em modo de apresentação. Sim, vou sair então aqui. Deixa eu chamar Vou novamente. E agora? Já colocou em modo de apresentação? Sim, gente, sim. Mas não está para nós. Não está ainda? Que eu coloquei naquela hora que a gente testou, né? Sim, entrou. sim. Mas nós conseguimos ver a partilha. E agora? Da sua apresentação, não conseguimos ver a mudança de slides. Não sei se estaria já... Deixa eu tentar novamente aqui. Agora já vimos agora já estamos a ver o segundo, não, primeiro slide ainda. Eu voltei ao primeiro. Agora sim? Não. Ora, tente passar para o segundo para fazermos o teste, Andira, por favor. Sim. Ela passa assim. Assim passa. Vê-se. Assim passa, mas se eu abrir a tela, se eu maximizar, não aparece? Experimenta. Experimento, pode ser que apareça. Já fiz, já maximizei a tela. Agora eu passo para outro slide só para vermos se está a funcionar. Já agora, por favor. Passei. Não passou. Está no mesmo. Não está passando. Não. Eu estou a ver aqui. Nós estamos a ver os seus slides à esquerda
neste caso à sua direita. Estão aqui a dizer que antes de compartilhar no lado esquerdo, tem 2 caixinhas que devem ser selecionadas. Que estranho. Não aparece. Não. Não? Patrícia, não podemos nós, como hosts, carregar a apresentação em modo de apresentação e depois dar a autorização para a Jandira ir movimentando os slides? Professora, eu não tenho o documento. Pois não temos o documento, claro. Sim. Mas nós conseguimos ver, professora Jandira, nós conseguimos ver, não conseguimos é depois ver o slide seguinte. Não conseguimos ver o slide a passar, está a entender? Sim, mas vemos a apresentação, portanto, o modo da apresentação está bem. Aí qualquer conflito. Coloca como se você fosse apresentar para você aqui embaixo, tá, Naninha? Isso. Mas não está entrando. Não conheço isso. Isso. Não, aqui também não vai adiantar. Coloca a apresentação de novo. Apresentar. Vem aqui em cima. Onde está para compartilhar. Aí. A apresentação cheia. Aqui. E agora? Foi. Agora foi. Agora sim, agora já estamos a ver. Agora sim. Agora sim? Sim. Vamos ver se vai passar. Passei para o segundo. Já disseram que está ok. Sim, vamos a ver. Sim, sim. Passou, confirmado. Passou? Sim. Então tá. Então, como eu falei antes para vocês, os objetivos, né, da nossa pesquisa estão aqui. Então, como eu agora continuo, nós, numa biblioteca, nós temos algumas características principais dos nossos acervos, né? Então, os acervos bibliográficos e documentais, eles são compostos, basicamente, por materiais orgânicos, compostos por celulose, proteínas e amido, e são materiais sensíveis à temperatura e umidade relativa instáveis, ou seja, essas intempéries acabam causando reações químicas e físicas nos nossos materiais, assim como os poluentes também. Os nossos mobiliários, principalmente os da biblioteca, né, eles são compostos por madeira, resinas, vernizes, metal e tintas, e acabam tendo a interferência dos produtos de limpeza utilizados na superfície. E temos ainda outros materiais que também interferem no acervo, como os utilizados nas intervenções de conservação e restauro, nos acondicionamentos e nas vitrines de exposição. Então, pensando em tudo isso, nós achamos importante desenvolver essa pesquisa sobre poluição, porque nós sabemos das interferências que ela pode causar nos nossos acervos e conhecemos também um pouco dos nossos materiais que entram em contato mais direto com ela. Então, nós precisamos estudar para ver até que ponto esses materiais, né, e a composição dos nossos mobiliários, isso pode interferir na preservação do nosso acervo e de que maneira nós podemos, então, melhorar esse aspecto ligado à poluição ambiental. Então, fazendo uma retrospectiva agora do início do nosso trabalho, como eu falei, nos anos de 2014 e 2015, nós iniciamos a pesquisa com o professor Ricardo Godoy, do Laboratório de Pesquisas e Desenvolvimento Industrial, Ambiental e em Qualidade da Universidade do Paraná. Foi verificada a presença dos gases poluentes, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, aldeídos, formaldeídos e betex, que são benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos. Esses gases eram captados por difusores passivos alocados nas seções de guarda de acervo e na entrada do prédio. Esse pôster aí ao lado, ele foi apresentado em uma conferência sobre química atmosférica em 2014 na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte,
o professor apresentou a pesquisa que estava sendo realizada. Ela ainda estava no início, né, mas ele já descreveu um pouco como era a metodologia e quais estavam sendo os primeiros resultados desse trabalho. Então, ainda no ano de 2015, essa pesquisa foi interrompida, porque o professor precisou interromper os trabalhos aqui no Brasil, porque ele foi estudar fora, né? E, infelizmente, depois ele não pôde dar continuidade conosco no trabalho. Então, nós interrompemos durante alguns anos a pesquisa, porque nós não tínhamos outra pessoa que pudesse dar continuidade. Então, em 2019, nós tivemos contato com o professor Renato Freitas, do Laboratório de Instrumentação e Simulação Computacional Científica Aplicada, do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Rio de Janeiro. Nós conversamos com o professor Renato em uma reunião, explicamos para ele as nossas intenções, né, de dar continuidade, então, ao trabalho, o que nós tínhamos feito até o momento, e o Renato aceitou o nosso convite, e nós fizemos, então, um acordo de cooperação técnica com o Instituto, e desde então a gente tem desenvolvido esse trabalho de pesquisa e alguns outros também. A metodologia que o professor Renato escolheu foi diferente, né? Não foi com os amostradores que o professor Ricardo fez. O professor Renato depois vai explicar melhor para vocês, mas foi através de dosímetros, que são placas de chumbo e de cobre sensibilizadas para reagir com os poluentes ambientais. E nós mudamos, então, um pouco a organização do nosso trabalho. Dentro do que foi visto com o professor Ricardo Godoy, ele identificou que os ambientes confinados tinham um alto teor de poluição e alguns componentes bastante agressivos para os acervos. Então, nós passamos essa informação ao professor Renato e conversamos com ele sobre isso e decidimos começar, então, desses ambientes que eram mais críticos, digamos assim, de acordo com o resultado da pesquisa anterior. Então, o primeiro local de amostragem que nós escolhemos foram os armários com obras especiais da seção de obras raras. E temos um planejamento também de fazermos essa mesma amostragem nos mobiliários das seções de iconografia e manuscritos, nos armazéns de obras gerais e periódicos e publicações seriadas, em vitrines de exposição e interiores de acondicionamento. Então, eu vou mostrar um pouco agora para vocês os ambientes da Biblioteca Nacional. Esse é o ambiente da seção de obras raras, que é o primeiro local onde nós realizamos a amostragem com o professor Renato. Nós escolhemos, então, como eu falei, os ambientes confinados, porque eles apresentaram resultados um pouco mais preocupantes. Na pesquisa anterior, nós também fizemos a amostragem em locais abertos, né? Em estantes abertas, sobre mobiliários, e o resultado não foi tão preocupante. De fato, o ambiente, de um modo geral, como a circulação de ar, a troca, né, de ar com outro ambiente, como é o caso da seção de obras raras, que tem uma arquitetura diferente dos outros espaços de guarda, em que ela fica no terceiro andar, e na parte superior o vão é aberto e ela tem contato, então, com o ar do quarto andar, onde funciona o gabinete da presidência da Biblioteca Nacional. Não houve, então, resultados preocupantes em relação a esse ambiente de grande circulação de ar. O próximo setor onde nós faremos a amostragem vai ser a seção de iconografia, que já tem uma arquitetura diferente também. Esse setor, ele não tem troca de ar com outros setores, porque ele é um ambiente todo fechado, né? Ele possui todo um mobiliário de época, principalmente em metal, tanto as mesas de trabalho quanto os armários, estantes e armários de fichas catalográficas, basicamente todo mobiliário de metal nesse setor. Depois nós iremos passar ao setor de manuscritos,
que também já tem a sua particularidade, porque ele fica no terceiro andar do prédio, e na parte central do ambiente, ele tem contato com o armazém de periódicos e publicações seriadas. Então, nessa foto maior aqui, ao lado direito, como vocês podem ver, que a gente conseguiu focalizar bem essa abertura, nós temos os 6 andares do armazém. Então, há uma troca, né, entre esses ambientes. O mobiliário desse setor já é composto por madeira e metal, já é um mobiliário um pouco mais misto, e nós também temos arquivos deslizantes, armários fechados. Na maioria dos casos, nós temos pouco mobiliário aberto nesse setor, né, que é um pouco diferente dos outros. Nós temos intenção de, mais tarde, fazer novamente coletas nos armazéns, né, que são espaços bastante específicos da Biblioteca Nacional. Como eu falei, os armazéns são compostos por 6 andares, completos, né, por obras. De um lado, nós temos o armazém de obras gerais e outro de periódicos, e são estantes abertas que compõem a maioria do mobiliário. Nós temos alguns armários fechados, mas na maioria dos casos nós temos estantes abertas. Então, a gente tem uma diversidade de mobiliário e de espaços de guarda na biblioteca. Então, somente cada espaço já dá um bom estudo de caso, né, sobre os poluentes, e nos traz grandes desafios também em relação a esse estudo. Bom, como eu falei, os mobiliários confinados, os ambientes confinados, eles não permitem a circulação do ar. Eles criam, então, um microclima e são mais passíveis de acúmulo de poluentes, que podem trazer danos aos nossos acervos. Os nossos mobiliários, como eu falei, nós temos armários, arcases, mapotecas, gavetas e estantes deslizantes compactadas. Então, eu trago alguns exemplos aqui. O nosso mobiliário, a maior parte dele é o mobiliário de época, de quando o prédio da biblioteca foi inaugurado, né? Esse prédio onde nós estamos agora, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, ele foi inaugurado em 1910, e ele já foi concebido para ser uma biblioteca. Então, esse mobiliário, na época, o diretor fez pesquisa, né, de mobiliários que eram utilizados para essa finalidade, e eles foram construídos e planejados de acordo com os espaços já da Biblioteca Nacional. Bom, aqui nós temos os armários fechados, como eu falei para vocês, que já são armários mais novos, não são do período da construção do prédio, mas nós temos, por exemplo, os arcases, que são mobiliário de época, e que ele possui 2 portas que deslizam, né? E dentro nós temos diversas gavetinhas guardando os documentos manuscritos. Nós temos também as mapotecas, com muitas gavetas, né, que guardam acervo iconográfico, mapas, pranchas, desenhos. Nós temos as estantes deslizantes, que ficam fechadas, né, compactadas, também criando um ambiente confinado para os materiais. E outra situação também, que o professor Ricardo Godoy até chegou na época fazer uma amostragem, e que nós podemos também repetir, né, quando tivermos alguma exposição ocorrendo dentro do ambiente da Biblioteca Nacional, são as vitrines de exposição, né? Porque é também um ambiente confinado, um ambiente que nos dá certa preocupação, porque nós temos ali contato com tecidos, tintas, nós temos o material de moldura, nós temos os materiais dos suportes de apoio, né, onde são colocados os livros, os materiais encadernados. Então, tudo isso traz uma interferência na conservação das nossas obras, né? E sendo que essas exposições, elas ficam durante um tempo, né? Pelo menos durante um mínimo de 3, 6 meses. Então, o material fica exposto nesse ambiente também, que pode trazer algum risco. Então, a gente pode
desenvolver esse estudo dentro das vitrines de exposição para que a gente possa analisar que tipo de material está sendo usado e que riscos ele está trazendo para o nosso acervo e tentar minimizar esses problemas. Nós temos também os nossos acondicionamentos. Eu trouxe um exemplo aqui de um acondicionamento que é confeccionado na Biblioteca Nacional pelas nossas equipes de conservação e restauração. Essa caixa portfólio, a Solander, né, como chamam também, ela é constituída por papelão, tecido e cola. Mas, às vezes, nós observamos que alguns problemas acontecem com material que fica muito tempo guardado nesse tipo de acondicionamento. Então, é um lugar também passível de ser amostrado para que a gente possa ver se esse material oferece algum risco ao acervo. Bom, agora eu já apresentei um pouco para vocês dos nossos ambientes, né, dos nossos mobiliários, e eu vou falar da primeira amostragem que nós fizemos com o professor Renato. Essa amostragem ocorreu em fevereiro, em fevereiro de 2019, e, como eu disse anteriormente, ela foi feita no armário de obras especiais da seção de obras raras. Aí estão as plaquinhas, né, que são os dosímetros que o professor Renato levou. Nós colocamos cada par de dosímetro numa placa de Petri. Essa placa foi identificada para que, no final da pesquisa, a gente soubesse a localização de cada uma delas, para que, assim, a gente pudesse saber se algum local ou outro dentro do armário poderia estar com algum problema diferente, e uma dessas amostras foi colocada num ambiente externo, aonde estava o armário, para que a gente pudesse fazer uma comparação. Aqui estão os materiais dentro do armário, né? Nós colocamos um indicativo ali para que, se algum funcionário mexesse no armário, ele ter cuidado, né, com o material, para que não tivesse contato com esse material, para não interferir no resultado da pesquisa. E nós fizemos a retirada desses dosímetros no mês de maio de 2019, nós recolhemos, colocamos eles embalados individualmente, identificados, e foram entregues ao professor Renato para que ele pudesse fazer as análises, então, que depois o professor irá apresentar aqui para a gente. Esse armário, como eu falei, de obras especiais do setor de obras raras, nós selecionamos para iniciar o trabalho porque, como eu disse anteriormente, na pesquisa do professor Ricardo, ele havia encontrado poluentes um pouco agressivos em relação aos materiais. E esses materiais, eles são compostos por celulose, né? Como nós falamos, tintas diferentes, e isso é uma preocupação para a gente, né? Então, nós pretendemos identificar os materiais que estão dentro desses armários, né? Se nós temos couro, tecido, pergaminho, que tipo de tinta nós temos, só temos tinta impressa ou temos tinta ferrogálica, pigmentos, e também analisar os acondicionamentos que estão sendo usados, para que a gente possa tomar as providências necessárias. E essas obras, como eu falei, são obras especiais. E eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês poderem ter uma ideia da dimensão da nossa preocupação, né? Porque é um acervo, de fato, muito raro e especial que ficam guardados nesses armários. Um exemplo que nós selecionamos foi esse livro, de 1551, é um breve compêndio de La Esfera e da Arte de Navegar. É um livro em papel de trapo, com impressão, né? E ele tem alguns recursos que eram utilizados na época, como naquela folha ali ao meio, né, que tem a esfera,
que tem um recurso que se chama Volvelli, que era uma parte móvel e que era muito usado em livros de matemática, em gramáticas, em livros sobre astronomia, para que pudessem ser feitos cálculos, né, ou composições, e trazendo assim informações e também uma interatividade para quem utilizava o livro. Ele descreve instrumentos científicos, ele tem mapas antigos, então é um livro muito raro, né, pelo que nós vimos, tem poucos exemplares e nós não podemos deixar que esse tipo de material sofra, né, alguma interferência em relação aos poluentes. E o outro exemplo que eu trago é essa gramática da língua portuguesa com os mandamentos da Santa Madre Igreja, de 1539, que é considerada a segunda gramática impressa no mundo e ilustrada, né? E ela tem essa particularidade porque, além dela trazer a parte de ensino, né, da alfabetização, das letras, com imagens, as associações das letras para formarem as sílabas, é bastante interessante a forma como ele descreve visualmente, né, esses recursos para a alfabetização. Ele traz orações como a Ave Maria, o Pai Nosso. Nessa página que eu destaquei aqui, tem a oração da Ave Maria, e ele utiliza todos os recursos decorativos e gráficos da época, né, como as capitulares ornamentadas, a folha de rosto, e também traz as imagens de alguns santos, principalmente dos apóstolos, e outros também, com passagens religiosas. Então, também é considerado um livro bastante raro, com pouquíssimos exemplares de que se tenha conhecimento. É um livro em papel de trapo, com encadernação de couro, né, com tinta de impressão. Tem algumas manchas, alguns problemas que já são visíveis, né, em relação a efeitos de acidificação e oxidação dos materiais, e a gente também tem a mesma preocupação em relação a outras reações que podem ocorrer em relação aos poluentes que podem interferir na obra. Bom, como eu falei, essa amostragem foi feita em 2019 e nós interrompemos o nosso trabalho porque o professor Renato precisava de um tempo para fazer as análises, chegar nos resultados dessa primeira amostragem, para então nós tomarmos as providências. Nós até começamos a ver o que ele nos pediu em relação à tipologia de material, tudo isso, a fazer esses levantamentos, mas nós tivemos que interromper por conta da pandemia, que teve início em março de 2020, e nós já tínhamos até mesmo feito uma reunião com o professor Renato em 2020 para fazer o cronograma das amostragens nos próximos setores, e nós não conseguimos cumprir, né, a nossa tarefa, infelizmente. Então, agora, com o nosso retorno presencial à Biblioteca Nacional, nós vamos retomar os nossos trabalhos, ver de onde nós paramos, né, e continuarmos, então, com essa pesquisa. Então, os próximos locais nós já temos definidos. A análise dos resultados, o professor Renato vai falar um pouco para vocês, né? E ela vai nos dar subsídios, então, para nós tomarmos as ações necessárias para reduzir ou eliminar, né, a poluição que foi encontrada. Bom, eu gostaria, então, de finalizar agradecendo às equipes das seções de obras raras, manuscritos e iconografia, que colaboraram, né, com a permissão da entrada nos setores, da realização das fotos e com as informações. Agradecer também aos nossos coordenadores das áreas de guarda de acervo, que nos ajudam e nos apoiam e nos dão um grande incentivo nessas pesquisas que nós fazemos em relação à preservação, ao nosso coordenador de preservação, ao Jaime Spinelli, que é um grande incentivador das nossas pesquisas na Biblioteca Nacional, e agradecer também a toda a equipe envolvida aqui nas apresentações, né, da rede temática, em particular a Karen Barbosa pelo convite que nos fez. Então, agora eu passo
o professor Renato dar continuidade à apresentação. Obrigado, Jandira. Só vou aqui compartilhar minha apresentação. Vocês conseguem ver minha tela? Não, ainda professor. Mas dá a mensagem que está a compartilhar. Pode ser que entre entretanto. Estou esperando um pouco para ver se aparece. A rede está lenta. Talvez. Quando aparecer aí, vocês podem falar, apareceu. Sim, mas ainda não apareceu, Renato. Eu vou compartilhar novamente para ver se resolve. Agora sim, já está. Agora foi. Tá aparecendo direitinho, né? Sim. Tá passando o slide? Tá sim. Então, primeiramente, eu queria agradecer também o convite. Posso deixar também de agradecer a equipe da Biblioteca Nacional, assim, que tem sido assim, é sempre uma honra trabalhar com eles, cooperar com a equipe, né, da conservação, da preservação, coordenado lá pelo Jaime, que a gente sabe, assim, a gente percebe quando a gente vai na biblioteca, né, o grande incentivo, assim, a gente se sente muito entusiasmado com esse trabalho deles, né, eles passam um entusiasmo muito grande da gente estar executando esse trabalho, então tem sido uma parceria muito, muito interessante. Então, primeiramente mesmo externar meu agradecimento à equipe da biblioteca e dar uma tranquilidade de saber que tem uma equipe tão competente e comprometida cuidando do nosso acervo aqui no Brasil. E apresentar um pouco do trabalho que a gente tem realizado junto com a biblioteca. É um trabalho, como a Jandira ela falou, começou em 2019, né? E devido à pandemia, ela teve essa interrupção, então a gente está agora retomando alguns passos, né, desse trabalho, e a gente espera agora frutificar mais, né, ter mais resultados mais concretos para que sejam tomadas ações efetivas, né, e práticas para poder direcionar melhor a conservação desse acervo, né, a preservação desse acervo. Bom, antes de falar um pouco do resultado, falar um pouco aqui do nosso histórico, do nosso grupo, né, quem nós somos. A gente é um grupo de pesquisa, né, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Paracambi, aqui no Rio de Janeiro. O nosso instituto ele fica num prédio histórico, um prédio muito, muito bonito, muito interessante. E o que a gente tem, e assim, só para ter uma noção, né, de onde fica essa cidade. A gente está localizado numa cidade que ela fica em torno de 1h40 aí de carro até a Biblioteca Nacional. Então, toda vez que a gente vai na biblioteca, tem uma viagem para ser feita aí, mas é uma viagem que a gente faz com o maior prazer. Bom, hoje no FRJ, no Instituto Federal, a gente tem um laboratório móvel. Esse laboratório móvel, ele tem uma série de equipamentos portáteis que a gente transporta até os museus onde a gente faz análise. É um projeto que tem sido pioneiro aqui no Brasil, né? A gente tem um convênio com o Instituto Brasileiro de Museus para atender os museus de todo o Brasil, né? Que chamam a gente vai até o local. E o trabalho com a biblioteca, inclusive, começou anterior a esse projeto, né? Então, essa parceria com a biblioteca, inclusive, foi fundamental para a gente pensar em propor esse tipo de projeto, porque a gente percebeu que muitos museus do Brasil tinham alguma carência, né? Tinha uma carência em termos de análise, em termos, inclusive, não só de equipamentos, mas também de pessoas para a gente tá discutindo acerca de análise científica de obras de arte.
Então, a gente percebeu, né, decidiu tomar esse passo de montar esse projeto para poder abranger mais instituições possíveis que dessem, né, que tivessem interesse, né, de estar realizando algum tipo de análise nos seus acervos. Bom, como eu disse, a gente tem uma série de equipamentos portáteis, desde análise pontual, né? A gente já fez análises em diversos museus do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E hoje a gente está trabalhando muito com as técnicas de imageamento, né? Em termos de obra de arte, a gente hoje domina a aplicação da técnica de mapeamento elementar, que é uma técnica bem interessante, os resultados que ela pode fornecer para as análises. E há 2 semanas atrás a gente estava na biblioteca, né? Então foi interessante porque foi o primeiro estudo que a gente conseguiu fazer com as técnicas de imagem, né, na biblioteca, depois que a gente retornou da pandemia. Então a gente fez análise de um livro, né, de um livro antigo, esqueci o nome do livro aqui, se depois a Jandira quiser comentar. E a ideia agora é a gente conseguir, né, dar continuidade a esse trabalho que a gente tem feito com a biblioteca, como eu estava falando. E assim, só para a gente poder se situar um pouco, né? A Jandira ela já comentou sobre isso, que a gente começou essa pesquisa. E essa pesquisa ela começou anteriormente, né, a eu começar a trabalhar efetivamente nesse tópico com a biblioteca com outro pesquisador que adotava uma metodologia, inclusive, diferente. Que foi o professor Ricardo, né, que a Jandira comentou. Bom, e aí, como eu já sabia que tinha essa prévia, né, esse trabalho prévio de análise na biblioteca, a minha ideia inicial foi tomar um pouco de partido, entender um pouco melhor assim acerca da problemática que tinha na biblioteca. Né? Então, assim, a gente começou basicamente assim, a minha ideia foi ter que começar, né? Como era uma metodologia, inclusive, diferente, eu tive que recomeçar em alguns pontos. Mas já sabendo já o que tinha em termos de componente, porque o professor fez a identificação lá, a minha proposta inicial era tentar entender como esses componentes estavam ali, né, atuando no processo de corrosão desses artefatos. Então, a gente propôs essa metodologia de aplicar esses dosímetros, né, esses cupons metálicos, exatamente na perspectiva de tentar entender como estava sendo a degradação desses cupons, né? Então, a minha ideia inicial era essa, era de entender como estava se dando a degradação, e aí a gente fez essa exposição, e a partir das técnicas de análise que a gente tem disponível, o objetivo foi tentar identificar quais são os subprodutos gerados nessas reações dessas placas de chumbo e cobre. Então, a gente partiu efetivamente para tentar entender um pouco melhor como esses agentes aí estavam atuando na materialidade desses artefatos que estavam ali dentro, né? Dentro dessa região, dessas áreas de guarda especial. Bom, uma coisa importante dizer que essa metodologia que a gente decidiu aplicar é uma metodologia que ela foi estabelecida, né, pelo professor Tiago. Inclusive, eu acho que ele apresentou algum seminário na rede, se eu não me engano. E ele fez um trabalho bem extensivo para poder estabelecer essa metodologia. Inclusive, ele desenvolveu um instrumento que seria capaz, né, de fazer a identificação in situ. Então, assim, a metodologia está descrita nesse trabalho de tese dele, que ele aplica nessa metodologia de placas de chumbo e cobre, tenta, com o objetivo de identificar o processo de corrosão que está ocorrendo nessas placas, né? E aí a gente partiu para fazer a mesma metodologia. Bom, como foi comentado, a gente fez a exposição dessas placas durante um certo intervalo de tempo nessas regiões de guarda especial. Eu não me recordo se foram 12 semanas, Jandira, que a gente fez a exposição. A Jandira está me ouvindo? Oi, Renato. Foi de fevereiro a maio que nós fizemos, eles ficaram, né? Isso, a ideia foi fazer uma exposição. Maio. A gente tinha um objetivo, né, de fazer uma exposição por período climático aqui no Brasil, né? Então, a gente fez de fevereiro a maio,
que seria o final do verão, né? Até a outra estação, aí depois a gente faria no inverno. O objetivo seria fazer esses ciclos, né? Para tentar fazer esse processo de investigação. Mas a gente só conseguiu fazer esse processo de amostragem até o momento. E aí que a gente tem, né? A gente deixou essas placas expostas durante esse intervalo de tempo. E aí a ideia depois foi analisar essas placas utilizando a microscopia eletrônica de varredura e a espectroscopia Raman, né? Que são duas técnicas físico-químicas de análise. O MEV, o objetivo era analisar como essa superfície das placas ficaram, porque, só pontuando, né? Como eu já tinha essa informação anterior acerca da pesquisa do professor lá, a ideia era tentar entender melhor, né, como esses gases estavam corroendo esses materiais, né? Então, a gente tentou fazer a identificação da superfície desses materiais através de imagens de microscopia e também a gente aplicou a espectroscopia Raman com o intuito de tentar identificar esses subprodutos de degradação que estavam ocorrendo nessas placas. Bom, e o que a gente tem assim de resultado nessa amostragem que a gente realizou? Bom, nessa placa de alumínio, né, quando a gente faz a análise elementar, né, da placa de alumínio, o que a gente observa é que assim, tem uma concentração de alguns elementos químicos que aparece além do cobre, né? Essa aí é uma análise elementar da placa de cobre. Então, o cobre ele vai aparecer em alta intensidade. Além do cobre, a gente percebe que aparecem alguns elementos em menor intensidade, que seriam cálcio, potássio, cloro, enxofre, né? Silício, alumínio, um pouco de magnésio aparecendo ali. E aí, esses elementos aí seriam elementos aí de algum tipo, né, de material ou gases, né, que interagiram com a placa que foram depositados. Uma proposta que eu estou pensando agora aqui é identificar, né, por exemplo, né, a ideia também seria identificar se, por exemplo, esses elementos têm origem de material particulado ou é somente de gases que estão dentro desse setor aí de obras especiais, né? Então, isso também é uma verificação que a gente estava para poder fazer, né? Verificar se tinha material particulado ou se eram somente gases que tinham nessa região. Mas, de forma geral, em todas as placas que a gente colocou, somente apareceu esses elementos químicos, que foi o cálcio, né, o potássio, o cloro, o enxofre, o silício. Não teve nada de muito especial. E aí foi interessante uma coisa que a gente realizou, porque, como eu disse, a ideia era identificar o processo de corrosão, como estava ocorrendo. Quando a gente fez as imagens de MEV, a gente não verificou nada assim que tivesse alterando as placas, né? A gente não viu nenhuma mudança assim na superfície das placas. Isso foi um ponto também importante, né? Então, a princípio, aparecem esses materiais de corrosão, mas assim, as intensidades dele não são tão altas ao ponto de alterar, né, a superfície especificamente da placa. Isso é um ponto importante. Bom, e aí também a gente fez análise por espectroscopia Raman. Através das análises Raman, a gente só conseguiu ver agentes corrosivos formando nas placas de chumbo. Isso aí já era bem, assim, já estava mais ou menos esperando esse resultado, que é relatado no trabalho do Tiago, né? Onde identifica a maior parte dos processos corrosivos no material de chumbo, devido exatamente à dificuldade, né? Devido ao cobre ser mais resistente a esses processos. Mas o que a gente identifica são materiais que surgiram, carbonato de chumbo, o massicote, o litargiro. Então, de fato, ocorre algum processo de corrosão dentro dessas placas de chumbo que ficaram ali expostas dentro desse setor de obras especiais. E aí, o que a gente decidiu fazer, né? Nesse período que a gente não pôde fazer a amostragem, aliás, a gente já iria fazer isso, né, na verdade, porque, como eu disse, nosso objetivo central sempre foi investigar como é que está funcionando esse processo de degradação, entender melhor, né? E, a partir disso, tentar tomar algumas atitudes, né? Tentar tomar algumas medidas que a gente possa frenar esses efeitos, né? Tentar
retardar ao máximo possível esses efeitos. E é o que a gente fez. A gente tinha algumas placas de chumbo e cobre também no laboratório, e a gente decidiu fazer algumas simulações em ambientes controlados, onde a gente preparou algumas soluções de ácido nítrico, ácido sulfúrico e ácido clorídrico. Bom, ácido clorídrico e sulfúrico está relacionado diretamente àqueles elementos que aparecem lá, né? Cloro, enxofre. E a ideia, a gente fez essas soluções, borrifamos as placas, a gente produziu soluções de diferentes concentrações, isso é importante, e a gente foi borrifando as placas, né, com essas soluções, e a gente borrifava com uma determinada solução, e logo depois de borrifar, a gente fazia todas as análises, inclusive MEV, espectroscopia Raman, e a gente também fazia análise de microscopia de força atômica. O intuito dessa análise de microscopia de força atômica é exatamente investigar como está funcionando a rugosidade da superfície, né? Como está variando a rugosidade da superfície em função desses elementos que a gente está borrifando ali na placa, né? Então, aqui do lado esquerdo, aqui, né, onde é que está o mouse, aqui é o chumbo e aqui embaixo é o cobre, né, a placa de cobre. Então, aqui onde é que está o mouse seria as placas. Antes, a gente fez a análise, né, da topografia antes de borrifar com as substâncias, né? E aí, isso aqui é a topografia dessas placas, né, antes da gente borrifar, e depois que a gente vai borrifando com esse material, né, com esses reagentes, o que está ocorrendo efetivamente com a superfície dessas placas. E aí, isso aqui foi um teste que a gente fez para o HNO3, né, para o ácido nítrico, e a gente consegue ver que aí está numa concentração relativamente razoável, né, esse elemento, não lembro aqui de cabeça, mas causa esse dano, a gente vê uma mudança significativa na superfície das placas quando a gente olha as imagens aqui do lado direito, onde é que eu estou passando o mouse. Bom, então, como eu disse, né, a gente pretende agora dar continuidade a esse estudo e fazendo novas amostragens nesses novos ambientes, né? A gente já tem se reunido, a gente fez uma primeira conversa na biblioteca e creio também que a gente vai necessitar fazer também outras amostragens também nesse setor de obras especiais para tentar entender esses ciclos climáticos, né? Como é que isso está atuando ali. Mas quais são as conclusões que a gente tem até esse momento, né? Como verificado, a gente tem um ambiente onde tem componentes, né, que podem corroer certas tipologias de materiais, como os metálicos. A gente tentou criar microclimas com aqueles reagentes, né, que seriam semelhantes ao que foram detectados lá pelo professor Ricardo, e a gente verificou que quando a gente joga esses reagentes, realmente estão corroendo ali essas placas. E aí, para a continuidade do projeto agora, algo que a gente já vem conversando é que a gente necessita, de fato, investigar alguns artefatos, né, de tipologias que estão dentro desse setor, né, de obras especiais, para tentar verificar, né, para tentar investigar o processo, o estado de degradação que esses artefatos estão, né? Porque uma vez que a gente sabe a tipologia de material e investiga o estado de degradação que ele está, a ideia depois seria a gente tentar reproduzir isso em laboratório e verificar, né, dentro dessas questões de ambientes simulados que a gente está criando, tentar verificar qual é o ambiente que a gente consegue, qual seria o ambiente ideal que a gente conseguiria ao máximo retardar esses efeitos, né? Então, a proposta central agora, nesse momento, que a gente pretende fazer, além das outras amostragens, é também tentar investigar o estado de degradação desses materiais. Bom, outra sugestão, né, que a gente, inclusive, também pretende implementar para dar continuidade, é que a gente precisa entender também qual seria a concentração que esses agentes, né, orgânicos têm nesse ambiente, né, especificamente, porque às vezes a gente pode propor uma solução que a gente vai conseguir
acabar com todo tipo de poluente, né? Todas as situações, vamos produzir uma solução ideal, mas às vezes uma solução menor, né, de menor porte, pode dar conta de, por exemplo, né, diminuir a concentração desses agentes que estão causando esse processo de degradação desse material. Então, a gente tem pesquisado como a gente pode fazer isso. Eu acho que a rede, ela inclusive é interessante para a gente dialogar, né? Essas propostas de pesquisa, trocar experiências, porque realmente ainda carece de muita pesquisa essa área, eu tenho percebido. Então, a ideia seria a gente tentar, enfim, né, determinar de forma mais precisa qual é esses agentes para a gente tentar simular dentro dos nossos microclimas lá e ver o que é melhor, né, para a tipologia de cada artefato. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o Jaime, a Jandira, né? Também agradecer outros membros lá da biblioteca, como a Isamara e a Thaís, né? Que a gente não faz só essa parte desse trabalho de pesquisa na biblioteca de poluentes ambientais, mas a gente tem outros trabalhos com papel, com pintura, e toda vez que a gente vai lá sempre tem um desafio muito interessante, né? Uma pesquisa sempre interessante para a gente poder executar. Então, queria agradecer essa equipe aí que dá o suporte quando a gente está lá, né, do Laboratório Móvel. Só isso a minha parte. Obrigada, Renato. Obrigada, Jandira. Muito boa a apresentação de vocês, muito bom esse estudo de caso. Eu acho que tem aí uma grande trajetória aí pela frente, até porque só de imaginar o tamanho que é a Biblioteca Nacional, o local onde ela está inserida, os materiais que ela tem e tudo, é um grande desafio. Enquanto a gente fica aqui aberto às perguntas, na verdade, eu tenho algumas dúvidas ainda que eu gostaria de tirar com vocês e entender um pouco melhor esse estudo aí todo que vocês mostraram. A Biblioteca Nacional, ela tem ar-condicionado. Não é, Jandira? Sim, Karen, sim. Nós temos os aparelhos de ar-condicionado nos setores. E esse ar-condicionado, você tem conhecimento dos filtros que existem? Então, Karen, os nossos aparelhos são aparelhos muito antigos, né? Alguns com problemas de funcionamento, às vezes não ficam na refrigeração, só trabalham na ventilação, né? Eles têm uma equipe que faz a manutenção constante desses aparelhos, mas nós não monitoramos essas questões assim com mais apuro, né? Nós sabemos que tem a empresa responsável, uma empresa contratada pela Biblioteca Nacional para cuidar dos equipamentos, né? Nós não fazemos esse acompanhamento muito de perto. Esse é um ponto que eu tenho tentado incentivar, mas era um trabalho que eu fazia assim muito lá no MASP, de estar mais próxima com o pessoal mesmo, os técnicos do ar-condicionado, tentar entender como funciona todo o equipamento, porque aquilo ali, na verdade, é o ponto-chave para você ter uma qualidade do ar um pouco melhor dentro da instituição, né? Sim. E quantos filtros que tem, filtros de partículas, se é trocado com frequência, se não é. Provavelmente aqueles filtros moleculares, que são os filtros de gases, não deve ter. E outra coisa, a Biblioteca Nacional ela está inserida numa região muito poluída do Rio de Janeiro, né? Então, nós temos reduzir um pouco depois de algumas mudanças que houveram ali na região central, né? Nós, hoje em dia, na parte da frente do prédio, na Avenida Rio Branco, não passam mais veículos, mas passam nas laterais e nos fundos do prédio. Né? E nós estamos próximos ali à Baía de Guanabara também, né? Tem a questão também do ar que vem daquela região, né? De Marizia,
salinização, tem essa outra questão também que nós estamos muito próximos, né? Vocês chegaram a fazer medição também nessa área externa do prédio ou só no interior? Então, com o professor Ricardo, nós chegamos a colocar equipamento na porta de entrada, que ficava voltada para a região da Avenida Rio Branco. Nós chegamos a fazer uma amostragem ali. Mas com o Renato, como a gente apresentou aqui, não, a gente ainda não fez essa amostragem nesse ponto específico. Porque talvez fosse interessante, né, de entender um pouco mais. E tem uma outra coisa também, tem umas centrais que hoje em dia você tem no mundo inteiro, que você consegue ver pela internet a questão da qualidade do ar em determinados pontos da cidade. Vocês chegaram a ver isso? Tem alguma central de monitorização ali próximo da biblioteca? Olha, de poluição eu não tenho certeza, Karen, a gente tem que verificar isso. De questões climáticas, nós temos muito próximo, né, que nós temos um medidor desse no aeroporto Santos Dumont, que fica bem perto da gente, é o ponto mais próximo, inclusive, que o nosso climatologista usa até como referência para comparar ambiente interno com externo, quando faz os relatórios de climatologia. Mas em relação à poluição, né, como você está falando, a gente ainda não entrou nesse aspecto, não. Que talvez fosse interessante, né, para tentar entender um pouco melhor o quanto de poluente externo que está entrando ali na biblioteca. E tem um outro ponto também que eu acho que ali não tem como fugir, né, de modo algum. Vocês têm a fonte dos poluentes, dos grandes poluentes, compostos orgânicos voláteis, ácidos e tudo mais, a grande fonte são os livros. É o papel. É o papel. É o próprio papel. É o papel. É o envelhecimento daí do papel. Vocês não fogem, daí vocês não fogem. De jeito nenhum. Então, quer dizer que, na verdade, o que A gente não tem a menor dúvida. Eu acho que a primeira sugestão é só separar as tipologias assim, né? Eu acho que... É lógico, é lógico. Ali não tem como neutralizar, não tem... O que pode, é o que eu falei, é tentar trabalhar mesmo com esse sistema do ar-condicionado, dos A gente pode fazer filtros. uma caixa para cada livro, né? Também não é sustentável, não é? É uma solução. Mas... Não, é uma solução se o problema se tornar insustentável, não é? Exatamente, é o que eu estava falando. Não adianta dar uma solução que não tem como ser implementada, né? Então, claro. E você, eu não sei se vocês viram, depois eu passo para vocês. Tem um artigo que fala um pouco sobre essa identificação dos papéis através da identificação dos compostos orgânicos voláteis que são libertados por aqueles papéis. Vocês já viram essa publicação ou não? Não, acho que não. Ela é bastante interessante. Depois eu passo para vocês algumas que eu assim, quando a gente estava conversando, a gente já falava acerca que as próprias tipologias que estão ali dentro do setor que estava produzindo esses gases, esse material, né? Esses compostos aí corrosivos, né? Com certeza. Então seria difícil exatamente a gente zerar isso tudo aí. Não, isso é impossível, isso é impossível. Eu não sei, agora, de repente colocar um filtro que está jogando, sei lá, pensar em algum exaustor que tira. Então, por isso que eu falei dos filtros moleculares. Na verdade, lá no MASP a gente tinha um filtro da Purafil, que eram vários materiais dissolventes, tinha carvão ativado, mas tinha algumas outras coisas também. Mas ter um filtro desse não só para filtrar o ar externo, mas de repente para filtrar também o ar que circula dentro, né? E assim, essa parte da degradação lá é importante porque a gente fala da degradação causada por esses microclimas, mas você também tem a degradação causada pela temperatura, pela luz que você está incidindo.
Vocês Então, têm você tem feito todas... essa medição Calor e também, umidade, comparado? está aqui no chat alguém a dizer isso, que é o clima do Rio. É lógico, É. eles estão ali à A gente beira está da num Bahia. ponto muito interessante a ser É. estudado, isso é um fato. Isso é um De fato. fato, de fato. Assim, é A um gente, caso que eu acho que não tem lugar nenhum do mundo para trabalhar. Pois tem uma série de variáveis interessantes para o estudo. Com Sim, certeza. o acompanhamento das condições climáticas, como eu falei, nós fazemos, né? Que nós temos os dataloggers em todos os setores de guarda, que são do sistema CITRAD, então eles monitoram a temperatura e umidade em todos os setores, né? Inclusive nas nossas áreas de trabalho também. Só que, como eu falei, os nossos aparelhos de ar-condicionado são muito antigos, então já existem aparelhos modernos em que esse sistema pode ser integrado e o CITRAD pode fazer ajustes, né, automáticos, de acordo com o que é estabelecido de taxa aceitável para os ambientes. Só que, por enquanto, nós não podemos usar essa tecnologia na biblioteca, né, por conta da precariedade dos nossos equipamentos, que precisam ser modernizados, né? Mas nós fazemos a correção da forma como nós, então, temos oportunidade, usando ventilação mecânica, usando desumidificadores, né? Indo ao local e vendo com a área, né, com o setor, que as pessoas que trabalham lá, o que está acontecendo, se houve algum problema específico, vazamento de água, alguma coisa assim que pudesse estar interferindo, então, nas taxas. Então, a gente age dessa forma, né? Você chegou a ver a apresentação dos rapazes do sistema de ar-condicionado? Do Bruno e do Sérgio? Não assisti, Karen. Eu tenho a gravação, depois, se você quiser, eu posso até passar. Eu acho que ela ainda não está disponibilizada na rede, depois tem algumas que estão atrasadas, eu tenho que disponibilizar. Enfim, porque eles falam até essa questão, por exemplo, de medições periódicas que devem ser feitas nesses edifícios públicos para determinados poluentes. Na Biblioteca Nacional já foi feito alguma vez? Em relação a alguns poluentes, de modo geral, ligado à questão da saúde. Não, nesse aspecto não, Karen. Nós só trabalhamos mesmo com a pesquisa do professor Ricardo, que foi a primeira, né, que foi feita sobre poluentes na Biblioteca Nacional, mas voltadas à questão de acervo, né, a questão da saúde do trabalhador, né, nós não avaliamos, né? Eu sei que existem alguns equipamentos específicos para isso, né, que fazem contagem de partículas, para ver se tem as taxas aceitáveis para a questão da exposição das pessoas, mas nós nunca fizemos esse tipo de medição, não. E a legislação do Brasil, provavelmente, ela não obriga que seja feito, né? Sim, pois é. E uma outra questão, assim, até mesmo dos funcionários, é que os bibliotecários não recebem insalubridade, né? Que seria o caso, por estarem expostos a determinadas substâncias químicas que podem causar problemas de saúde, né? Isso é uma questão até mesmo dos trabalhadores de bibliotecas, né? Essa é uma outra briga. Pois é, então a gente tem relatos de vários colegas que trabalham há muitos anos e que têm problemas alérgicos, pulmonares, que já, assim, são falados pelos médicos que são decorrentes do trabalho, né, da exposição à poeira, ambientes que ficam fechados durante muito tempo, problemas com ar-condicionado, problemas com micro-organismos, né? Então, até mesmo uma questão trabalhista que, né, poderia ser feito algum trabalho nesse sentido, sim. Eu acho que a Biblioteca Nacional, enquanto usada como referência em tantas coisas na área de biblioteconomia, eu acho que alguém poderia, né, propor esse trabalho de pesquisa em relação aos funcionários, aos trabalhadores dessa área, que não só na nossa, né, na Biblioteca Nacional, mas em outros locais onde tem guarda de acervo e que as pessoas ficam expostas durante muito tempo a essas condições, que isso pode trazer problemas de saúde e a pessoa depois não tem recursos para tratar desses problemas, né?
não tem, no caso, a questão do recebimento da taxa de insalubridade. Eu acho isso uma questão delicada e que deveria ser pensada, né? Deveria E foi por isso ser até pesquisada também. que a última apresentação que a gente teve aqui da rede temática foi exatamente falando sobre essa questão da qualidade do ar interior, independente de ser um museu, uma biblioteca, um arquivo, mas mesmo nesses edifícios públicos, pela questão ligada à questão da saúde, porque, na verdade, o que a gente tem? Os poluentes são os mesmos, né? Não vão ser poluentes novos, ou seja, aqueles que estão ali, que fazem mal para a nossa saúde, um formaldeído, por exemplo, também ele é prejudicial ao acervo, né? Então, se a gente consegue, pelo menos com a legislação, se conseguisse trazer essa obrigatoriedade de se fazer essas medições periódicas. Aqui em Portugal, era obrigatório a cada 3 meses, e agora eu acho que passou a ser com uma frequência menor. E eu tive acesso a um desses relatórios feitos em um museu aqui em Portugal, e na verdade, é um relatório que, na verdade, é muito completo, muito completo, pela questão dos poluentes, pela questão das partículas, pela questão dos filtros do ar-condicionado, se estão sendo funcionais ou não. Então, era esse tipo de trabalho que a gente tinha que ter o apoio da legislação para que eles fossem feitos de uma forma obrigatória. Sim. Nesses prédios públicos, né? Sim, sim. E uma questão aqui só para o Renato, antes da gente começar a passar pelas perguntas dos ouvintes, a questão das plaquinhas, Renato, que você falou de poder ter alguma interferência também das partículas. Você chegou a pensar em colocar ela numa posição um pouco na diagonal para ter menos interferência? Quem faz muito isso é a Virgínia Costa, com essas placas. O Thiago mesmo, ele coloca num suporte, né? É um suportezinho de acrílico que faz... Então, a gente pensou em fazer isso, mas assim, que a gente fez, a ideia era o trabalho ir escalonando, né? Evoluindo, né? Com o passar do tempo. A gente espera agora conseguir melhorar essa metodologia, conseguir, inclusive, até pensar em implementar o que o Thiago mesmo fez lá. Ele criou um sistema, né? Que é uma microbalança, inclusive, né? Então, assim, eu acho que a ideia a gente pensa nisso, né? A gente pensa nessas coisas, mas isso aí demanda mesmo tempo, né? Então, no próximo a gente pretende pensar nessas implementações aí. E até algumas coisas mais baratas até e mais simples, como o AD Strips, de chegar e tentar fazer esse comparativo dentro das vitrines, fora das vitrines, em diversos locais, e fazer um comparativo. É uma coisa barata, você compra um sacão daquele AD Strips, é super... Porque lá provavelmente você vai ter muita essa questão da acidez, né? Sim. Sim, devido à questão dos próprios livros, né? Então, e o AD Strips dá pelo menos para você ter uma ideia de um local que vai estar pior ou melhor, né? Entendi. E até como a própria caixa do livro ali, que a Jandira tinha falado, que podia estar, algum material que podia estar emitindo poluentes. Sim, sim. Né? Assim, como eu estava falando, né? Um dos objetivos, assim, que eu tive quando eu iniciei o trabalho era tentar entender esse processo de degradação no próprio material, que é um estudo bem complexo, como a gente estava comentando. A gente está numa situação que tem muitas variáveis, assim, né? Sim, Umidade, a gente está falando de material corrosivo, né? A gente está falando de agente corrosivo, mas eu acho também que tem a questão da temperatura e umidade que a gente precisa avaliar como isso está funcionando, né?
e como isso está efetivamente também influenciando ali nesse processo de degradação desses artefatos, né? Dos pigmentos, por exemplo, que tem ali. E a própria luz também, ela... Sim. Passou o caso aqui do amarelo de cromo do Van Gogh, né? Que se deu degradar devido à luz, né? Então, um estudo bem interessante que foi feito pelo grupo, pelo Molab, né? Então, a gente vê que essas variáveis também influenciam, né? Então, a ideia seria a gente tentar fazer essas implementações para tentar ter uma medida dessas variáveis também, né? Intensidade luminosa, umidade, temperatura, seria isso. Não, mas eu acho que vocês têm muito trabalho aí pela frente. Deixa eu passar aqui um pouco, passar as perguntas que tem. A Thais Assis, ela fala: excelente trabalho, Jandira e Renato. Tem uma dúvida: qual o critério para o tempo de exposição das placas? Um prazo maior mostraria mais resultados? Digo isso pois há alguns anos realizei meu trabalho de conclusão de curso e fiz uma experiência com placas de zinco em reator para observar as degradações em temperatura, umidade e pressão. Agradeço pela apresentação, Thais Melo Assis. A Thais é museóloga do IBRAM. Ah, tá certo. Então, assim, a ideia da gente fazer essa exposição por 12 semanas é para a gente pegar um período climático, né? Então, a gente decidiu pegar... Qual é o período, qual é a estação no Brasil que tem depois do verão? É o outono, né? Será pegar o outono. É porque no Rio de Janeiro não tem esse negócio muito de outono, não. É só verão e muito quente. É mais verão e menos verão. Mais verão. Mais verão. Então, a ideia seria pegar esses ciclos, né? Para a gente poder tentar verificar. Porque isso aí já é estabelecido, sabe? Que quando está muito frio, você tem material particulado que está mais embaixo. Então, era só mesmo para a gente tentar estabelecer o que está ocorrendo e se está tendo alguma mudança ao longo de outro período climático. Mas, lá, se você deixar mais tempo ali, provavelmente vai surgir mais material, mais reagente corrosivo, né? Que vai aparecer nessas placas. E vocês não fizeram nenhum teste para ver a questão dos compostos orgânicos voláteis totais? Então, eu não decidi fazer essa parte porque, pelo que eu entendi, o outro professor já tinha feito, né? Entendi. Então, deixa eu ver aqui. Quem mais? A Kessia, o Kessia, fala que a biblioteca tem um grande problema de calor e umidade do Rio de Janeiro e o sistema de ar-condicionado antigo e falha. Isso a gente já tinha falado. Tá, a apresentação do ar-condicionado, depois eu vou disponibilizar na rede e como as outras que estão atrasadas também. E a biblioteca tem ainda o problema de precisar desligar os aparelhos de ar todas as noites. É feito isso, Jandira? Sim, é feito sim por questões de segurança, Karen. Os aparelhos são desligados por questão de segurança, de risco de incêndio. Entendi. E também, como eu falei, como esses equipamentos são muito antigos, nós já tivemos um momento em que eles ficavam ligados durante a noite e aos finais de semana, e nós tivemos problemas de vazamento de água desses equipamentos. Entendi. E graças assim à ação rápida dos seguranças do prédio, isso aconteceu num final de semana, onde nós não estávamos lá, se não fosse a atenção deles, que tinham um equipamento vazando num setor, e a água já estava começando a passar para o setor, para o andar de baixo, né? Se não fosse a ação rápida deles em ver e desligar e tomar uma providência, o estrago poderia ter sido muito grande. Então, acabou-se por decidir do desligamento dos aparelhos por conta desses problemas, né? Então, infelizmente, a ambientação só ocorre enquanto nós estamos lá. Entendi. É complicado. A Marilene Maia, ela, da UFRJ, ela passa: parabéns, Jandira e Renato. Vocês pensam em perspectivas de, a partir destes dados, aventar estudos em laboratório com modelização para aventar soluções como o uso de ventilação, entre outros, isto como forma de usar os dados coletados e aventar soluções potenciais?
Eu não sei se você entendeu bem. Eu entendi a pergunta, sim. O que acontece? Eu acho que, assim, é por isso que eu até parabenizo essa iniciativa da rede, porque, não estou fazendo média, não, assim, é importante falar isso. Porque é o seguinte, isso é um estudo que ele é multidisciplinar, assim, e aí não tem como um grupo fazer tudo. É igual a gente no nosso projeto do laboratório móvel, a gente faz uma parte do trabalho, né? É lógico. Então, assim, qual é o nosso objetivo agora? A gente caracterizou o material e a ideia, né, seria agora juntar com algum outro grupo que tivesse interesse, né, de tentar construir uma solução dessa e a gente testasse. Isso que seria interessante, né? Porque, assim, não adianta, porque aí, por exemplo, se a gente quer fazer uma solução de ventilação, tudo isso, aí já entra numa outra seara de conhecimento, que entraria mecânica, eletrônica, engenharia, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente falar, né, que esses campos eles têm que se integrar mais, a gente tem que estar discutindo isso, exatamente porque a gente vai até onde? Até onde é o nosso trabalho. O nosso trabalho é dizer o processo de degradação e por que está degradando e dar uma solução. Agora, essa implementação de construir esse sistema vai depender de algum outro grupo ter o interesse de querer fazer isso, né? É por isso que eu falo, esse tema dos poluentes, na verdade, ele é muito complexo, né? Sim. São muitas variantes em torno de um mesmo tema. E, na verdade, o que eu queria com a rede era exatamente que a gente abrisse um pouco mais o leque para essas discussões. E por isso que eu falei no início do webinar que talvez a gente pudesse começar a fazer algumas reuniões menores, mas que fossem abertas, porque o que acontece com o webinar os ouvintes, eles escrevem aqui no chat, mas eles não falam pela questão da gravação, autorização para gravação e tudo mais, para a gente disponibilizar depois, senão isso ia complicar muito para a gente disponibilizar os webinars depois. Mas a gente podia fazer depois, eventualmente, uns blocos fechados, mas que fossem fechados, né, com alguns profissionais interessados, alguns membros da rede, que pudessem discutir determinados casos, né? Assim, eu vou dar até falar Lógico. uma pequena sugestão. Aberto. Eu acho que, de repente, poderia mapear os potenciais de cada pesquisador, né? Do que eles fazem, e, de repente, dentro dessa rede haver uma interação, né? Então, tem o pessoal da análise química, o pessoal que tem esse potencial de fazer esse trabalho de engenharia. Então, e aí mapear e, de repente, a gente conseguir trocar essas informações. E, agora eu cheguei até aqui, você pode pegar isso aqui? Então, mas esses cientistas são exatamente esses que estão fazendo as apresentações. Eu não sei se você chegou a ver alguma, Renato. Não, eu sei que o Thiago apresentou, né? Não, mas o Thiago apresentou junto com o André Cavicchioli. Eles foram... Um dos webinars foi com eles, e vários outros profissionais, por exemplo, que não necessariamente trabalham nessa área de cultural, mas que tenha, igual você falou, uma especificidade, né? Com determinadas análises, e aí eu procurei trazer esse pessoal para fazer a apresentação. Então, a gente tem várias apresentações e muito técnicas, e eu acho que a intenção era exatamente deixar aberto essas pessoas para que pudessem ser contactadas num caso entendeu? No caso de dúvida, no caso... E o endereço de e-mail da rede temática, que todos têm acesso, que é o nosso ponto de comunicação, ele está aberto a todos. Tem uma homepage? Temos, mas, tipo assim, ela acaba sendo muito estagnada, porque a Católica, a Universidade Católica é quem controla, e eu acabo que não tenho tanta... Eu tenho que passar os dados. Precisaria de alguém para fazer isso. Exatamente.
Por isso que eu problema falei, que eu tenho no laboratório. Por isso que eu falei, pelo e-mail vocês entram em contato direto comigo e eu já... Entendi. É porque, Entendeu? assim, Eu faço a ponte. agora eu entendi. Então, você poderia fazer essa ponte. Exatamente. Tá. Na verdade, estou disponível para fazer e deixo sempre em aberto para todos os que quiserem. É porque, assim, eu vou dar um exemplo. A gente tem um projeto do laboratório móvel, a gente, sei Sim, lá, faz alguns tipos de análise, aí chegou alguém no museu e fala assim, não, a gente quer isso aqui. Não, a gente não faz isso, mas eu posso te dizer quem é que faz isso. Você entra em exatamente. contato. Então, assim, eu acho que a gente precisa dessa integração se a gente quer efetivamente avançar em alguma solução prática, né? Aham, Porque realmente, assim, eu hoje não sou um grupo que eu conseguiria dar uma solução em termos de engenharia para esse problema. uhum, uhum. Então, é importante saber disso, né? Depois a gente conversa, né, Jandira, mais. De repente, pensar em fazer esses contatos já e apresentar o problema e trazer para essa realidade, ver quem quer. Uhum. E tem pessoas que têm muito mais experiência, por exemplo, Sim. né, em determinadas áreas. Por exemplo, eu iniciei muito com esse tema da questão dos poluentes desde 2001, 2002, quando a gente começou a ter problemas de poluentes no MASP. E aí eu me descabelei e tive que procurar ajuda de alguém que... E aí eu abria para todo mundo, né? Todos os cientistas, todas as pessoas que tinham um pouco mais de experiência ou não. E foi aí que eu conheci a Virgínia Costa. E a Virgínia, ela tem uma experiência muito grande com essa área de análise de poluentes em ambientes culturais. Eu acho que é sempre uma pessoa chave, uma pessoa interessante para se procurar. E depois também, se a gente quiser tentar, se vocês quiserem, tiverem algum interesse, a gente pode tentar marcar uma reunião com ela e ver se, né, Tá. ver se ela pode ajudar um pouco também. E deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha colocado. A gente tem lá também a questão do piso de madeira, né, de alguns mobiliários de madeira. Aí você está trazendo mais coisa. Não, São mais variadas. eu não estou levando nada, isso tudo já está lá. Isso tudo já nasceu com a biblioteca. Já. Não, eu só estou falando que é o seguinte, Tô brincando, o fato é, ácido fósforo e ácido acético vocês vão ter aos montes. Nós não nos livramos deles nunca. E isso não precisa nem medir. Isso não, já sabe que estão lá. Já sabe que eles estão lá. E a questão, outra questão também que eu tinha até anotado aqui, que eu acho bem interessante mesmo, que foi o que o Renato tinha falado, a identificação dos materiais mesmo, do tipo de papel que tem, né? Que alguns são mais suscetíveis e outros são menos, alguns vão emitir mais determinados compostos que outros, e eu não sei, tentar fazer essa diferença dentro da biblioteca, né? Uhum. Como o Renato falou, né, da questão do estudo que a gente vai fazer desse armário que foi o primeiro da amostragem. A gente tem obras especiais ali, tanto de papel de trapo quanto de papel de madeira, né? E a gente sabe que tem um período da fabricação desses papéis que hoje a gente vê a reação química que acontece, que eles são extremamente ácidos, né? Tem aquele odor característico da acidez, e muitas vezes eles estão confinados nesses ambientes, né? Misturados a outros materiais mais antigos, às vezes um pouco mais estáveis, então que acabam influenciando, né, na conservação dos outros. E vocês usam algum material dissolvente?
Não, Karen, não. Por enquanto, nós não utilizamos nenhum. Nós não fizemos Porque, nenhuma porque pesquisa isso, ou teste. isso eu acho que talvez fosse um passo avante, principalmente nesses que vocês já sabem, porque o que acontece é o seguinte, fazer análise para quantificar os compostos, o Renato vai saber melhor do que eu, já são análises mais complexas, né? Já são análises mais caras. Você consegue qualificar ali, mas para quantificar, tudo passa a ser mais difícil. E se vocês não têm como fazer essa quantificação, um ponto-chave é o seguinte, o que cheira ácido acético já é básico que tem que trabalhar, e que você não pode, e que você não tem como isolar, né? É trabalhar com materiais adsorventes. Essa era uma das nossas intenções da continuidade do trabalho, né? Começar a pesquisar, então, o que a gente poderia utilizar para reduzir, né, essas interferências. Só que, como a gente falou, teve a pandemia, a gente acabou parando os trabalhos e não continuou, né? Porque seria uma das propostas até que nós tínhamos conversado, de ver o que seria mais adequado colocar, então, dentro desses armários para a gente poder reduzir, né, esse problema. Isso eu posso te passar também algumas publicações que eu tenho visto, de testes com vários materiais adsorventes, eu acho que talvez fosse interessante. Não, vai ser sim, Karen, vai ser interessante sim, porque a gente tem que começar a estudar o que a gente vai usar, né, porque a gente tem, como eu mostrei ali, a gente tem muitos armários, que os materiais ficam fechados e a gente precisa agir de alguma forma. Né? Principalmente, por exemplo, manuscritos com tinta ferrogárica. Sim, como eu mostrei ali, o setor de manuscritos é um dos que tem mais armários fechados, é um dos que a maioria do mobiliário é fechada. Então. Bom, mas eu passo para você o que eu tiver de bibliografia que eu tenho visto recentemente, que talvez possa ser útil para o trabalho de vocês. Né? Vai ajudar sim, Karen. E a gente vê. Deixa eu ver aqui, a Mônica Carneiro, ela fala... A única desvantagem dos aparelhos de ar da biblioteca é que eles não fazem troca de ar com o ambiente externo. Então, poderia ser implementado nesses aparelhos os filtros sugeridos. Só para, antes de você falar um pouco, essa questão de circulação de ar novo dentro do ar-condicionado, existe um limite que eles consideram aceitável pela questão da climatização. Porque você tem 2 pontos aí, Mônica, nessa sugestão. Um é a questão de você resolver o problema dos poluentes, e o outro é você interferir no problema da climatização dentro da biblioteca. Ou seja, quando a gente começa com a entrada maior do ar externo, que foi um grande incentivo durante esse tempo de pandemia, foi que as instituições tivessem 100% do ar limpo entrando. Isso acabou com a questão da climatização, isso detonou completamente a questão da climatização, porque dificultou, é praticamente impossível. Anteriormente, eles tinham 20% do ar limpo, era o que entrava dentro do ambiente, e de repente passou a entrar 100%, 100% passando por todos os filtros para poder entrar, e dali ele saía direto. Você resolve esse problema, né, dos poluentes internos, mas você vai estar trazendo mais poluentes externos. Aí você tenta resolver com os filtros, só que os filtros que antes eram trocados a cada 2 meses, 3 meses, você passa a ter que trocar ele com uma frequência muito maior. Ou seja, o custo aumenta e tudo
E tudo começa, quer dizer, é uma bola de neve, é difícil você resolver um problema Não, é assim. sem pensar nos outros, né? Porque aí você muda completamente como era feita a climatização do ambiente, né? Se antes você tinha aparelhos de ar-condicionado, desumidificadores, se você abre as janelas, pronto, muda tudo. Então, começa tudo de novo. Você tem que fazer um estudo e ver quanto de poluente vai entrar, de partícula, umidade, dependendo do local onde a instituição está, né? Que isso tudo vai interferir e vai alterar o ambiente interno, né? A questão é complexa. A questão é complexa. E outra coisa, se você não tem os meios para fazer a medição, que na verdade esses meios são sempre muito caros, né? Muito onerosos. Se você não tem esses meios, você não tem como saber se uma modificação pequena que você fez vai funcionar ou não vai funcionar, ou vai piorar a situação, né? Deixa eu ver aqui, o que mais? A Denise que vai precisar se retirar. E a Mônica falando, saiu errado, o nosso ar não troca o ar com o ambiente externo. Mas deve entrar de alguma forma. Deve entrar algum ar novo, Mônica. Ele não pode ficar só circulando. Isso é pela questão mesmo de saúde, o ar não fica 100% no retorno. Ele tem que trocar, tem que haver alguma troca do ar externo. A Mônica é da biblioteca? A Mônica não? é a nossa coordenadora de acervo especial, que está assistindo. Ah, sim, sim. Só pelas portas. Eu não sei. É por isso que eu falei, Mônica, que talvez tivesse que ter uma discussão mais estreita com esses técnicos do sistema de ar-condicionado. Como eu te falei, Karen, a gente não tem uma proximidade desse setor, porque acaba não sendo responsabilidade do setor de preservação cuidar dessa parte do funcionamento em si do ar-condicionado, do setor de manutenção predial, né? Eles que acabam cuidando disso. Mas a gente precisava entender melhor como esses aparelhos funcionam. Eu sei que tem alguma coisa a ver com funcionamento com água, foi o que ela colocou até aqui. o problema do vazamento que nós já tivemos, né? Que a bandeja encheu de água, que acabou não dando vazão e ele vazou dentro do setor, né? Mas, como eu falei, são equipamentos muito antigos, provavelmente pode ser até uma forma que já está obsoleta, que não é mais o indicado para o ambiente que a gente tem hoje, né? Ainda mais que nós temos grandes espaços, né? Lógico. São aparelhos grandes, né, para dar conta, mas mesmo assim, provavelmente já não são mais os adequados, né, mediante a tecnologia, toda a mudança que nós já tivemos nessa área. Então, como eu falei, são equipamentos antigos que muitas vezes já não estão nem mais funcionando na refrigeração, muitos já funcionam somente na ventilação, né? Entendi. Então, tem toda uma questão que precisa ser resolvida para que a gente da preservação possa atuar de uma melhor maneira. Né? E vocês têm problemas de fungos também, Jandira? Sim, às vezes quando acontecem esses episódios que há um descontrole da umidade, os fungos aparecem, né? Porque eu mesma já fiz uma pesquisa, meu trabalho de mestrado foi sobre proliferação microbiológica dentro do ambiente de guarda das obras raras, e a gente sabe que tem esporos tanto em suspensão no ar quanto na poeira, em partículas, né? Eu fiz as amostragens e a gente constatou isso, a presença dos esporos. Então, né, os esporos vão proliferar se eles tiverem as condições adequadas. Lógico. E quando, então, acontece esse descontrole das condições ambientais, eles aparecem sim. Aliás, o nosso próximo webinar vai ser sobre os fungos. Ah, que ótimo, vou assistir. Então, eu convidei a professora Patrícia, por acaso ela é minha orientadora no doutoramento,
E a professora Patrícia, ela é bióloga, ela é especialista nessa área, e ela vai falar um pouco sobre os fungos e a qualidade do ar. Bom, deixa eu ver, tem mais a Marilene Maia. Penso que a pesquisa com materiais para dissorção é uma boa perspectiva, principalmente quando há dificuldades com o sistema de climatização, o que é comum no Brasil. Não, exatamente. E essa questão de climatização não é problema só no Brasil, na verdade é um problema que tem para todo lado, né? O problema nosso do Brasil é que nós temos um clima tropical, além do mais, né? Não é só... Pois é, o nosso clima acaba sendo assim um ponto chave em tudo isso, né? Porque a gente tem condições climáticas muito variadas, diferentes da Europa, dos Estados Unidos, né? Até por isso é difícil a gente tentar seguir os parâmetros que eles falam, né, nas publicações, porque os nossos casos aqui, e comparando até mesmo dentro do Brasil, nós temos extremos, né? Quando a gente compara o sul com a região centro-oeste ou a região norte, a gente tem até casos específicos dentro do próprio país, né? Exatamente, exatamente. E o Shima Ekal é que ele chegou a trabalhar um pouco, né, nessa questão de como fazer um edifício um pouco mais sustentável no Brasil, né, em relação a essa questão de climatização. A Thaís está perguntando quando vai ser o próximo webinar. Nosso próximo webinar, Thaís, é no dia 27 de maio. Esse mês aí, aliás, estamos agora a cada 15 dias, né? Mas é porque atrasamos um pouco para voltar para o segundo bloco e acabamos tendo mais webinars do que o previsto. Bom, eu não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa, o Jandira e Renato querem acrescentar alguma coisa? Eu acho que já, assim, falamos, né, sobre o nosso trabalho, nossas dificuldades também, né, e que a gente acaba vendo que os colegas das outras instituições, de outros locais, passam pelos mesmos problemas que a gente. A sugestão desses contatos, como nós falamos aqui, Karen, dessa interação entre as pessoas que estão se apresentando, os especialistas, com a gente que trabalha diretamente nas instituições, eu acho que isso pode frutificar bastante, pode ajudar muito as nossas questões práticas, né? Porque nós não somos especialistas em determinadas áreas, então nós precisamos deles para nos dar essas orientações, né, como é o caso do nosso trabalho com o professor Renato, não só nessa pesquisa da poluição do ar, mas em outros trabalhos de pesquisa que nós estamos fazendo com ele, como ele mostrou, né? Então, é fundamental essa interação, essa interdisciplinaridade, porque assim a gente consegue chegar a soluções melhores, né, para tratar e preservar os nossos acervos. Sim, vamos sim, eu vou tentar programar e a gente fazer um webinar que a gente pudesse ter de uma forma mais aberta, que todos pudessem discutir vários assuntos ou estudos de casos específicos, e que a gente pudesse convidar pessoas nessa área científica mesmo, que trabalhem mais com determinados equipamentos e sempre ligados a essa parte de qualidade do ar. E já era um pouco do que eu estava programando. Então, em breve a gente vai ter algumas mudanças aí nessa rede temática. Renato, Jandira, muitíssimo obrigada. Obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que é riquíssimo e eu acho que é um incentivo para que outras pessoas também investiguem, outras pessoas, e que publiquem mais também a respeito, porque eu acho que isso é importantíssimo, né?
a questão das publicações, que a gente possa ter isso tanto no Brasil como em Portugal, porque Portugal também é a mesma situação do Brasil. Acho que temos muito ainda para crescer e muito para desenvolver. E até uma próxima, espero ver vocês nos próximos webinars da rede temática. Como eu já disse, deixem aberto o e-mail da rede para sugestões, para quem quiser apresentar um estudo de caso, para quem quiser dar ideias novas, estamos abertos. E parabéns e muito obrigada, Renata e Jandira. E obrigada a todos os participantes e obrigada a Patrícia, da área de eventos, que faz essa rede funcionar sempre muito bem. Obrigada a todos e adeus, até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.